Eclesiastes 3, do verso 1 ao verso 8. Do 1 ao 8. Lemos assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. A palavra do Senhor, ela nos deixa claro que na nossa vida, aqui na terra, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Seria ótimo na nossa mente que a gente só se alegrasse, mas a palavra já nos garante que nós vamos ter dias difíceis, nós vamos ter dias pesados também, vamos ter dias de despedidas, dias de perda, mas o Senhor é quem nos sustenta em todo esse período que nós estivemos vivendo. E a Bíblia diz que todo tempo é um propósito de Deus debaixo do céu. Vamos abrir em Gênesis 8, versículo 22. Gênesis 8, verso 22. Diz assim, lá no livro do início: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. A Bíblia diz que enquanto houver vida na terra, vai haver tempo de plantar, tempo de colher. Vai haver as estações do ano. A Bíblia fala claramente aqui, quando ela refere-se a verão e inverno. As estações do ano foram criadas por Deus para um propósito na nossa vida. E depois de pesquisar um pouco, ler muito sobre isso na internet, estudar bastante esse tema, essa semana, quando eu perguntava ao Senhor sobre o que dizer hoje aqui, o Senhor, por um período, me fez refletir, e anteontem, ao erguer os meus olhos ao Senhor, veio na minha mente claramente: em qual estação você está? Eu quero que a gente pense sobre essas estações, não como as estações do ano somente, mas em quais estações nós já passamos na nossa vida. E vamos entender um pouco de cada uma, porque Deus tem um propósito em cada estação que nós vamos vivendo. Cada estação tem o seu desafio e cada estação é uma oportunidade que nós não podemos perder. O livro de Daniel, você pode abrir o livro de Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2, versos 20 e 22. Disse Daniel: bendito seja o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder.
É Ele, Deus, quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. O Senhor é aquele que é o dono das estações, ele é que comanda o tempo, ele estabelece reis e ele remove reis. E precisamos ter essa clareza na nossa vida. O Senhor, ele tem, quando nós temos um compromisso com ele tem um olhar para nós, mudando as nossas estações. Mas para isso precisamos nos mover nele. Vamos abrir em Jeremias 17, versos 7 e 8. Jeremias, é só voltar um pouquinho. Jeremias 17, versos 7 e 8. Voltando um pouquinho aí na Bíblia. Diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A Bíblia diz que é bendito, é abençoado aquele que confia no Senhor e que tem a esperança nele. Porque é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de seca não se perturba, nem deixa de dar o seu fruto. Quando nós confiamos no Senhor, nós podemos andar sobre esta palavra, que mesmo no tempo difícil, mesmo no tempo de seca, mesmo que você se perceba no deserto, o Senhor vai te manter vivo, com a ceifa de vida dentro de você, porque Ele é o autor da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Abre em Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Malaquias, antes aí de Mateus, capítulo 4, é o último capítulo do Antigo Testamento. Malaquias 4, verso 2. Malaquias 4, 2. Mas para vós outros que temeis o meu nome, essa palavra não é para qualquer pessoa, a Bíblia diz claro, para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. A Bíblia fala que o sol da justiça é Jesus. E aqui também fica muito claro isso. O sol da justiça nascerá, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Vamos falar um pouquinho do verão, da estação do verão na nossa vida. A estação do verão é a estação onde há alegria. Normalmente é onde há aquela condição de força, de intensidade, de realização. No verão, geralmente, as pessoas costumam romper mais, produzir mais, embora às vezes cause bastante incômodo, né? Mas precisamos aproveitar na nossa vida a estação do verão para romper em Deus. Recebemos o sol da justiça, que é Jesus, sobre nós e rompermos nele. Mas a época de verão, geralmente final do ano, início do ano, é o tempo que nós estamos vivendo ainda, a época do verão é também época de férias para muitas pessoas. E férias lembra descanso. E nós hoje precisamos lembrar que devemos e precisamos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Precisamos aprender a descansar nele. Você está precisando de luz em alguma área da sua vida? Jesus é a nossa luz. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir em Eclesiastes. Vamos voltar no livro de Eclesiastes. Nós vamos ler bastante a palavra. Capítulo 11.
Eclesiastes, logo depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 11, versos 7 e 8. Vamos falar um pouco do outono. Capítulo 11, versos 7 e 8. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. A Bíblia nos garante que o dia difícil chegará. Quando nós deixamos a estação do calor, do verão na nossa vida, nós entramos naturalmente, podemos entrar na estação do outono. E a estação do outono, ela tem algumas características bem específicas, porque é o tempo da colheita dos frutos, mas também é o tempo que essa árvore vai perdendo as folhas, essas folhas vão ficando secas, essa árvore vai ficando com um perfil totalmente diferente, parece que ela está ficando totalmente sem vida. E aqui já cabe uma reflexão. Outono simboliza nas nossas vidas tempo de mudança, tempo de transição, onde a folha seca precisa cair, ela precisa ir embora, o fruto precisa ser colhido para que a árvore passe por todo um processo, porque logo após do outono vem o inverno, um tempo onde a vida dá uma trégua. Aqui, a estação de mudança, quando o vigor vai desaparecendo, marca aqui o outono, dias secos, dias diferentes da vida do verão. Você está se sentindo assim, como uma árvore que está ficando seca em alguma área da sua vida? O rio de Deus virá. Em nome de Jesus, o rio de Deus virá. O outono é tempo, muitas vezes, na nossa vida de crise, de feridas. Nós, olhando no retrovisor, podemos identificar épocas da nossa vida que foram mais críticas, que foram mais difíceis. Essas épocas, nós podemos dizer que foram épocas de outono na nossa vida. O pastor Paulo Borges Júnior, do Ministério Sal da Terra, ele afirmou: Deus quer varrer. Ele vai levar suas folhas, aquelas folhas secas, mas ficará na árvore o suficiente com o poder para reproduzir e fazer tudo o que ele quer fazer em sua vida. Se você não permitir que a folha seca caia, que a folha seca vá embora, ela vai impedir da folha nova brotar. É necessário, em algum momento, despedidas. Precisamos perceber o que é necessário na nossa vida para que essas folhas caiam. Quais são as folhas secas que você ainda tenta manter na sua vida? O outono é tempo de limpar a sua vida. Quem sabe mágoas passadas, coisas mal resolvidas. Sua casa tem algum cantinho, algum quartinho de bagunça? Aqui em casa não tem não, mas eu conheço pessoas que têm. Já conversei com tantas pessoas, a gente fala que aquele ali é um quartinho da bagunça. A gente não sabe direito onde colocar alguma coisa, leva para lá. A gente não joga fora às vezes, né? A gente guarda. E às vezes, pasme, eu não sei se essa é a sua experiência, mas muita coisa que eu já guardei, eu nunca mais usei. Na verdade, algumas até estragaram. Eu poderia ter doado a alguém, eu poderia ter feito algo diferente, mas a verdade é que o quartinho da bagunça junta lixo. Assim é a nossa vida. Sentimentos que já eram para ter sido colocados fora, nós guardamos num quartinho lá dentro da nossa vida. Precisamos nos livrar do lixo, arrumar a nossa vida, limpar o quartinho da bagunça. Já fizemos aqui em casa algumas obras. E é interessante que ao final da obra, o que geralmente sobra que não é bonito? Isso mesmo que você pensou, eu acho. Entulho. Ao final de cada obra, fica ali entulho.
o entulho ocupa espaço. E a gente precisa lembrar quais entulhos tem dentro da minha vida hoje. Qual o nome do nosso entulho? Aquilo que não era mais para estar ali, mas a gente mantém ali, a gente teima em manter aquele entulho ali. E o entulho, ele faz com que haja um impedimento de espaço para o novo. É muito interessante. As pessoas que têm dificuldade, por exemplo, de doar suas roupas, às vezes elas abrem o guarda-roupa e elas veem muita roupa e ela diz, eu não tenho o que usar. Porque, na verdade, ela não quer mais absolutamente nenhuma daquelas peças. Mas, enquanto ela tem o guarda-roupa cheio daquelas peças, não há espaço para peça nova. A gente precisa se livrar de todo lixo, de todo entulho que atrapalha a nossa vida de ir para a próxima estação. Filipenses 3, vamos abrir, versos 13 e 14. Filipenses 3, versos 13 e 14, nos diz: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Se nós não olharmos ali na nossa vida, a palavra diz claramente, eu não tenho que olhar atrás, eu preciso prosseguir. Eu preciso prosseguir para o alvo, eu preciso deixar aquilo que não me acrescenta e não me impulsiona à frente, eu preciso deixar atrás. Avanço para as coisas, ou para o alvo que está diante de mim, e deixo para trás, limpo a minha vida de tudo aquilo que ocupa espaço desnecessariamente. Agora vamos pensar um pouco no inverno. O inverno, a estação do frio, dos dias mais curtos, escurece mais cedo. O inverno, geralmente, para as pessoas que gostam de ficar na cama, o inverno é um momento apropriado para isso. As pessoas que podem, elas às vezes ficam além da conta no inverno, porque no inverno muitas pessoas não têm ânimo para sair. A nossa vida também é assim quando ela entra nessa estação, a estação do inverno. São tempos difíceis, tempos de lutas, tempos de guerra, tempos de perda, tempos de tristeza. O inverno mostra uma fase difícil na nossa vida. Abra na Salmo 147. Vamos voltar. Salmo 147, verso 3. Salmo 147, verso 3 diz: Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. É o Senhor que cura as nossas feridas que começaram no outono. Quando nós perdemos os frutos, quando nós perdemos as folhas, quando nós nos vimos em verdadeiro deserto. A Bíblia diz claramente que o Senhor cura o quebrantado de coração e cuida a sua ferida. Permita que o Senhor sonde o seu coração e trabalhe aí naquela dor antiga que você pode ter guardado. Nós não vamos chegar à primavera e ao verão sem passarmos antes pelo inverno, pelo outono, por tempos difíceis. Se eu olhar no retrovisor da minha história, eu localizo claramente alguns tempos de outono, alguns períodos de inverno. Mas louvado seja Deus, porque logo depois do inverno vem a primavera. E a palavra nos diz, Cantares, vamos ler em Cantares de Salomão, Cantares, capítulo 2, logo depois do livro de Eclesiastes, Cantares,
capítulo 2, verso 11. Versos 11 e 12. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra. Chegou o tempo de cantarem as aves e a voz da rola ouve-se em toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor, porque às vezes saímos de um inverno difícil e o tempo de cantar chega na nossa vida. Deus pode e Ele muda o tempo e as estações. Se você lembra de algum inverno na sua vida, você também pode pensar agora como foi o cuidado de Deus na sua vida nesse período de inverno. O período da primavera é esse tempo da vida florescer. O período da primavera é esse tempo lindo, esse tempo colorido, esse tempo onde existe um novo momento diante de nós. E nós precisamos andar por essa palavra, porque onde só haviam galhos secos, na primavera, a árvore começa a florescer. Louvado e engrandecido seja o Senhor por isso. Em qual estação você está hoje? Você está numa estação como a do verão, onde você está forte, bem, alegre. Você está numa estação como a do outono, que parece que você foi perdendo algumas coisas, perdendo folhas. Cada folha tem um nome. Será que você está no inverno, onde você já conseguiu superar a perda das folhas? Mas ainda aparece uma tristeza em algum momento. É o tempo do inverno, um tempo de luta. Ou será que você já permitiu que a primavera chegasse? Se não permitiu ainda, hoje é tempo, em nome de Jesus, do sobrenatural de Deus, vir sobre nós e trazer um tempo novo, em nome de Jesus. Vamos abrir, eu só tenho mais 2 textos para ler. Salmo 1, Salmo capítulo 1, texto conhecido dos irmãos, Salmo 1, do verso 1 ao verso 3. Salmo 1, do verso 1 ao verso 3. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado é feliz, abençoado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem-sucedido. Esse texto ele fala de uma manutenção sobrenatural de Deus na nossa vida. E ele diz que aquela pessoa que medita na palavra do Senhor continuamente, ela é como uma árvore forte, viçosa, plantada junto a ribeiros de água, a folhagem não murcha, e tudo quanto faz é bem sucedido, independente do tempo em que esteja vivendo. Mas para promover mudança na nossa vida, nós precisamos ser intencionais. Nós precisamos desejar essa mudança, trabalhar na direção dessa mudança, sabendo que o mais o Senhor pode fazer. O que é necessário hoje para que você mude essa estação, se você está numa estação difícil? Último texto de hoje, Jó, capítulo 14. Jó, capítulo 14, versos 7 a 9. Um pouquinho antes de Salmos, onde nós estávamos. Jó 14, 7 a 9. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos, seus frutos. Se envelhecer na terra,
a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova. Louvado seja o nome do Senhor, porque ainda que essa árvore seja ferida e que ela seja cortada, ao cheiro das águas, ela pode brotar. Lembrem-se, Jesus é a água viva. Quando nós estamos plantados nele, nós vamos brotar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O Senhor colocou 3 direções de apelo no meu coração. Independente do nosso número, eu vou fazer, porque se é com você, hoje é o tempo. A primeira direção, eu vou ler. Você que quer ter um encontro com Jesus e mudar a sua vida. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido que é difícil, são os amigos do Evangelho. Aquelas pessoas que gostam de estar no ambiente da igreja, aquelas pessoas que amam a palavra de Deus, mas ainda não tomaram uma decisão por Jesus. Se você quer tomar essa decisão por Jesus, pense sobre isso e se posicione. Você também que precisa mudar de estação a sua vida. Talvez a sua vida esteja numa estação bem difícil. Se esse for o tempo, nós vamos estar orando também pela mudança de estação na sua vida. E você que precisa do rio de Deus para que você floresça. Você não está num tempo difícil, mas você não está florescendo como entende que deveria estar. Hoje é tempo de nós orarmos a esse respeito. Feche seus olhos. Você se enquadra em alguma dessas situações? Se você se enquadra, você pode fazer um sinal, senão você pode ficar muito tranquilo, muito à vontade. Amém. Glória a Deus. Se você se enquadra, nós vamos estar orando. Pense qual é a sua necessidade. Você que quer um encontro com Jesus, você que precisa mudar a estação da sua vida, e você que precisa do rio de Deus para florescer em sua vida. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo e te pedimos, Senhor, a tua intervenção nas estações da nossa vida hoje. Em nome de Jesus, Senhor, muda a nossa história, que nós possamos estar, Senhor, firmados na tua presença, que nossas raízes estejam em Cristo e que as tuas águas, o teu rio de vida, venha sobre nós e que possamos ver pela fé, profetizar pela fé, uma folha nova começando hoje, em nome de Jesus. Que haja, Senhor, uma primavera sobrenatural na nossa vida, na nossa história, em nome de Jesus. Declaramos, Senhor, a tua vida sobre nós. Tu és o autor da vida. Em ti há todo um manancial de águas vivas. Então, Senhor, que tuas águas vivas fluam neste lugar. E através deste lugar, elas alcancem, Senhor, todas as pessoas que estão ao alcance da nossa voz, agora, pelo poder do nome de Jesus. Toma a tua filha que fez um sinal, que tem uma necessidade em relação às estações da vida dela. Ah, Senhor, muda a sorte. Enche a tua filha do teu espírito. Dê experiências novas contigo, a tua filha. Trabalha, fala com ela, Senhor, ainda mais. E que esta semana, Senhor, ainda esta semana possamos ter boas notícias, Pai, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Somos gratos a ti pelas vidas que se encontram neste local. Somos gratos a ti e profetizamos as vidas que tu estarás trazendo uma a uma. Ensina-nos a cuidar destas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, que sejamos igreja para essas vidas, casa de pão para essas vidas, Senhor, em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus, o Pai,
a graça maravilhosa, salvadora, poderosa do Senhor Jesus e a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus seja com nossas vidas aqui, sejam com as nossas famílias, onde elas estiverem, e com Israel de Deus. Em nome de Jesus te louvamos, meu Pai. Amém. Glória a Deus. Que seja uma semana de vitória, uma semana que a presença do Senhor faça toda a diferença nas estações da sua vida. Você que está acompanhando aí pelo YouTube, vai ouvir essa palavra em algum momento. É tempo de despertar, é tempo de tirar o entulho da sua vida e é tempo de permitir que o rio do Senhor venha, que o compromisso seu com o Senhor chegue e que as folhas novas surjam na sua vida. Profetizamos uma nova estação em nome de Jesus. Amém.